Olá, sou a acadêmica Regiane Prada Momento Feliciano e eu vou apresentar agora o plano de aula que eu fiz sobre fração e equivalência para o 6º ano, e o material didático que eu vou usar é discos de fração, tá? Então, a ideia ali é compreender frações, comparar, ordenar, reconhecer relações de igualdade também. Eu acho que é mais isso, e representar a fração em diferentes contextos. Bom, os recursos utilizados vão ser os discos de frações, vai ser folha de atividades, aqui tem os discos, deixa eu pegar de segundo, os discos de frações, material didático. Essa partida aí tem de todos, tem do terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, eu tenho nono, deixa eu só pegar aqui, eu tenho o nono e o 10º. Aqui a gente tem os discos de fração. Daí vai ser usado também o quadro giz, caderno e lápis de cor, se necessário. Bom, desenvolvimento da aula primeiro. Primeiro eu vou iniciar apresentando esse disco que representa o inteiro. Então, eu vou fazer faria perguntas para os alunos, como imaginamos então que esse aqui é uma pizza deliciosa de calabresa, e se eu repartisse ela no meio, se eu fosse repartir ela entre duas pessoas igualmente, o que ia ficar para cada um? Se eu repartisse em 4 pessoas, para 4 pessoas, para 6 pessoas, e assim eu já ia deixar eles responder, e assim eu já ia começar introduzindo então um meio, um terço, um quarto, um quinto. Então, se eu tenho uma pizza, pega e corta lá no meio. Quantos que vai ficar pra mim e pra você? Pra mim vai ficar um meio e pra você vai ficar um meio. Por que um meio? Assim, lá no quadro eu já escrevo lá 1/2 e explico que o 2 ali é porque temos 2 partes, e 1 é porque ficou um pra você e o outro ficou pra mim. Então, você ficou com 1/2, eu fiquei com 1/2. Se nós somarmos esses dois, vai ficar o quê? 2/2, que dá o inteiro daí, que nós temos o inteiro. Fazer isso também explicando com os outros, e se eu dividisse em 4, então? Quantos que cada um ia ficar? Com quantas partes cada um ia ficar, né? Cada um ia ficar com... com um quarto. Eu só pego isso aqui, ó, pra você uso os adolescentes, os pré-adolescentes como exemplo, então um pra você, outro pra você, outro pra você, outro pra você. Quantos cada um ficou? Um quarto, porque cada um ficou com um pedaço dos 4 pedaços que tinha. E assim faço também com os outros discos de fração também. Aí já introduzindo essa parte de compreender a fração, como ela funciona, nomear ela e tudo mais, para relembrar um pouquinho o que foi aprendido lá nos anos iniciais. Aí o aprofundamento. Então, os alunos eles vão ser divididos em trio, tá? E cada trio ele vai receber esse material aqui completo. Ele vai receber porque esse aqui é super simples, se não tiver um para cada aluno, o professor pode fazer de EVA, ele vai ficar como um material para usar. Esse aqui mesmo que eu tô, ele é todo feito de EVA, ó. Ele é todo feito de EVA, então o professor consegue fazer, onde separa a turma em trio e cada trio recebe um conjunto desse todo aqui de frações, que são várias, até o 1/10, tá? Eles vão receber, vão deixar eles mexerem, entenderem e tudo mais. E depois o que eu vou pedir para que eles formem os círculos individualmente com as partes. Por exemplo, vai formar um círculo aqui do meio, vai pegar as partes do meio, vai formar um círculo e vai deixar em cima da mesa, vai deixar o inteiro do lado, aí vai pegar o terço lá, o do terço, dividir em 3 partes também, pegar ele, vai montar ele, montou ele, vai colocar lá em cima da mesa, então ele vai montar
montar todos os círculos com as partes iguais e vai deixar sobre a mesa, assim pra gente conseguir entender, ó, um inteiro, porque ele não tá repartido em nenhum, aí um meio, e assim apresentando aos alunos cada disco de fração e sua nomenclatura, o que ele é, porque que ele se chama isso e tudo mais. E depois também a gente já pode iniciar, por exemplo, aqui, se eu pego 2 pedaços desse aqui, eu tenho 2 terços. Se eu pego os 3 pedaços, 3 terços. Pego a fração de décimo. Vou pegar lá a fração de décimo, tenho, se eu pegar 2 partes, 2 décimos. Se eu pegar, não vou conseguir montar ela aqui, mas, se eu pegar 4 partes, 4 décimos, e assim por diante. E aí vai entrar o que eu vou perguntar entre questão de tamanho. Porque eu vou perguntar, qual que é maior? 1/3 ou 1/4? Isso eles já podem pegar, pega 1/3, pega 1/4. Vão colocar sobre e vão ver que o maior é 1/2, não 1/4. Por mais que o 4 seja maior que o 2, não é 1/4 que é maior. O maior é 1/2. E fazer essas perguntas. Então também, quantas peças equivalem a 1/3? Quantas peças de 1/3 equivalem ao inteiro? E 1/5. Então, assim, super simples também. Quantas peças de 1/2 equivalem a inteiro? 2, porque eu preciso de 2. De terço, 1/3. Quantas peças de 1/3 equivalem ao inteiro? 3. Assim, pra eles entenderem essa ideia aí. Também já começar a introduzir, mas não falar ainda de equivalência. Por exemplo, 1/4, quantas peças de 1/4 formam 1/2? Então aqui, quantas peças de 1/4 vai formar 1/2? Tem 1/2, aí eles podem colocar, peraí, deixa eu pegar os quartos aqui. Eu preciso de 2 peças do quarto para formar 1/2, olha só. Então assim, vai indo, quantas peças de 1/3 eu preciso para formar... Quantas peças de 1/9 eu preciso para formar 1/3. Então, bem legal, assim, essa parte deles irem usando os discos de fração. Então, depois deles fizerem isso, essas perguntas vão ser colocadas no quadro. E depois no quadro, com as respostas deles também, eles copiam no caderno. Dá um tempinho, beleza. Daí depois eu já vou passar algumas atividades. Por exemplo, eu só vou colocar... vou começar a explicar o que é equivalência. Daí eu coloco no quadro algumas frações. 1/2... 2/4, 2/3, 1/4, vou colocando assim, e eles vão ter que achar a equivalência. Então, eles vão ter que pegar e procurar a equivalência. Por exemplo, 1/2 equivale também a 2/4. 1/2 equivale a 4/8 também, né? 2/4 equivale a 4/8. E assim vai indo, eles vão sobrepondo também. Desde que eles encontrem as equivalências, anotem no caderno, vou passando, dando uma olhadinha, e depois nós fazemos uma correção em conjunto. Ao final daí da aula, será entregue para cada trio uma situação-problema apenas. Uma situação-problema que ele tem que resolver, tá? Então, daí eles vão resolver, vão ter que usar o material, vão anotar no caderno, se precisar desenhar no caderno também para não se perder a nota, porque vão ser o trio e tudo mais. Então, eles vão ter que, como eu posso dizer, concretizar a situação problema, tá? E apresentar para a turma ao final de todos os trios terem terminado. Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, tá lá, 4 amigos foram à pizzaria e pegaram uma pizza de 12 pedaços. 4 amigos foram e pegaram uma pizza, de 8 pedaços. Se cada um comer a mesma quantidade, quantos cada um terá comido? Tudo em forma de fração, então eles têm que pegar lá 4 para representar o quarto lá, vão pegar o 8 lá, abrir, colocar, uma pessoa come aqui, outra aqui, e vão sobrepor o quarto e ver, cada uma comeu 2/8. Então, assim, bem legal essa parte, aí eles têm que apresentar no geral para a turma lá. A síntese, ela vai ser, então, realizar uma conversa coletiva sobre o que descobrimos durante a aula, então vai ser uma conversa coletiva sobre, todo mundo. Esse aqui, se eu pego é quantos? 1/3. Tá, então isso é tranquilinho, tudo sobre a aula. 1/3, quantos nonos eu preciso para formar 1/3? Então vai ser bem
bem legal nessa parte. Então, a avaliação ela vai ser contínua durante todo o processo, observando a participação, a manipulação adequada dos discos, se eles estão usando corretamente os discos, a identificação correta das frações, se eles estão identificando corretamente, a resolução dos problemas e no trabalho em grupo e na expressão verbal no momento que eles vão explicar lá. Então, seria esse o plano de aula sobre frações e equivalência. E o material didático usado seria os discos de fração. Tchau, tchau!